Quantos aqui são discípulos de Jesus? O que nos faz ser discípulos é seguir a Ele, não é isso? Para onde o Senhor for, a gente está ali junto, não é isso? O que é ser discípulo de Jesus? Será que nós temos conseguido de fato ser discípulos dele? Feche os olhos nesse momento, curva a sua cabeça, reflita sobre isso. Será que eu tenho conseguido ser discípulo de Jesus? Escute isso aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me servir, tome a sua cruz e dia após dia negue-se a si mesmo e dia após dia tome a sua cruz. Quem quiser me servir, negue-se a si mesmo. Será que nós temos conseguido ser discípulos de Jesus? Será que nós temos conseguido negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor? Quando Jesus chamou os discípulos dele, ele chamou os discípulos e deu a eles uma tarefa. Você pode ver os evangelhos que ele vai falar sobre isso. Ele chama os discípulos para pregar, ele chama os discípulos para curar, ele chama os discípulos para libertar e orienta também que eles façam discípulos em todas as nações. Amém? Pregar, curar, libertar e fazer discípulos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Pregar a palavra é falar dela o tempo inteiro. Falar dela a tempo e fora de tempo. O pastor Alberto também falou sobre isso. Quanto que existem pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam ser libertas e tocadas aí pelo Senhor. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, e para dar vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você até agora não sabia por que você está aqui, é por causa disso. O Espírito primeiro, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Segundo, porque Ele te ungiu e Ele me ungiu para anunciar, para pregar as boas novas aos pobres. E nos enviou para proclamar liberdade aos cativos. Amém? Liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão cativas aí fora, cativas dos vícios, cativas nas drogas, cativas em tantas situações, e o Senhor nos enviou para pregar liberdade aos cativos. Onde tiver alguém cativo, que o Senhor nos use essa noite, nos envie para que haja libertação, em nome de Jesus. Isaías 61 é um texto muito parecido, ou se não, o mesmo texto. Abra por favor Isaías capítulo 61. É importante que você deixe a sua Bíblia aberta hoje. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Isaías falando. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Glória a Deus. Quem entende essa palavra? Glória a Jesus. Então todo chamado ele tem um propósito.
um propósito claro, específico. O que Jesus, até agora a gente está falando aqui do que Jesus chamou a gente para fazer. Então o Senhor nos chamou para pregar, para curar, para libertar e para fazer discípulos. E é isso que a gente vê nesses dois textos, né? E o Senhor não nos chamou para outras coisas. E aí o Senhor, enquanto falava sobre isso comigo, o Senhor começou a dizer para mim o que Ele não nos chamou para fazer. Reflita aí um pouquinho do que o Senhor não te chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para fazermos fofoca. O Senhor não nos chamou para falarmos mal do irmão. O Senhor não nos chamou para estarmos distraídos com as coisas do mundo, inclusive com o carnaval. O Senhor não nos chamou, e aqui Mateus 7 fala muito especificamente sobre isso. Ele não nos chamou para julgar, e o problema não é o julgamento, mas o problema é julgar sem examinar a própria vida primeiro. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para buscar glória pessoal, ou seja, em Mateus 6:1 ele fala de um alerta que o próprio Jesus faz contra a motivação errada de servir. Por que tu serve ao Senhor? Por que você serve a Ele? Será que nós temos servido ao Senhor buscando alguma glória pessoal? Se for isso, a motivação está errada. E aí precisa mudar isso e realinhar isso com o Pai. Não fomos chamados para juntar tesouros na terra. Mateus 6,19. Não fomos chamados para pagar mal com mal. Não fomos chamados para servir a dois senhores. A nossa lealdade precisa ser exclusiva do Senhor. Não fomos chamados para negligenciar o amor e a misericórdia. A nossa missão é pautada pelo amor, pela justiça e pela misericórdia. Não fomos chamados para sermos pedra de tropeço. Então um alerta para que a gente não seja um motivo de escândalo, né? Especialmente com os mais novos na fé. O Senhor não nos chamou para ser hipócrita. Jesus rejeita qualquer religiosidade. E o que é isso, né? É quando as palavras estão longe do comportamento. É como se o que eu dissesse, estou falando aqui agora e vocês estão me vendo, mas o meu comportamento estivesse lá na porta. Palavra distante do comportamento, hipocrisia, religiosidade, isso precisa ser realinhado. O Senhor não nos chamou para abandonarmos a cruz, Lucas 9:23. Cristo nos chamou para uma vida que é uma vida difícil, mas é uma vida de renúncia, de serviço e de entrega total. Amém? E aí, essas palavras começaram a, parece que ecoar no meu coração. E aí, quando a gente vai falar, para entender um pouco melhor sobre envio, a gente entende que envio vem da palavra enviare, que é colocar no caminho. Então, o Senhor, Ele nos está dando uma direção, nos está dando um caminho, né? Não é um serviço sem direção. Um exemplo foi a situação de Jonas. O Senhor diz para Jonas muito especificamente: vai para a cidade X, levanta-te e vai para a cidade X. Ele foi para uma outra cidade, mas o Senhor deu uma direção para ele específica. E é assim que o Senhor faz com a gente. Ele nos realinha e nos coloca no caminho. Quando Ele nos envia para um caminho, para uma direção específica, com um propósito, uma missão específica. Amém? O Senhor não depende da nossa habilidade para fazer, mas da nossa obediência ao chamado de Jesus. Nós precisamos obedecer ao que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Jesus, ao chamar os discípulos, o objetivo não era que eles ficassem confortáveis. Quando Jesus te chama, Ele provoca desconforto, e isso é intencional. Porque o Senhor não chamou os discípulos para eles ficarem confortáveis. Ele chamou os discípulos para eles serem enviados, e todo envio causa desconforto. Amém? Todo envio causa desconforto. Quando a gente está aqui sentado, por aqui, e o pastor chama: irmão fulano, irmão Wendel, o que acontece automaticamente? O Wendel ouve a voz do pastor, sai de onde ele está e vem encontrar com o pastor aqui na frente, não é isso? Todo chamamento causa mudança. Tem que causar mudança de comportamento. Tem que causar o desconforto da gente sair do lugar que a gente está e ir para o lugar onde a voz que chamou a gente. Se o Senhor Ele te chamou, sai do lugar onde você está e vá para o lugar onde o Senhor te chamou para ir. Vá para o lugar em que o Senhor te chamou. Pedro, pescador impulsivo, e o Senhor, quando chama ele para ser pescador de homens.
Ou seja, precisou haver um mover e uma mudança na vida de Pedro, para que ele chegasse ao local que o Senhor tinha para ele. Amém? Esse envio nasce dentro de um coração transformado e através desse encontro com Cristo. O envio nasce de um coração transformado pelo encontro com Cristo. Se eu não tenho conseguido seguir o que o Senhor me comissionou e me enviou, eu preciso me questionar se meu coração foi transformado e se realmente me encontrei com Cristo. O Senhor nos chamou para quê? Para que o Senhor te chamou? Para que Ele te enviou? Ele te enviou para isso? Isso vai nascer do teu coração. Vai vir do coração de Deus para o teu coração. Amém? Quando você experimenta uma coisa muito boa, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Você quer compartilhar, né? Quando nós experimentamos o amor de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente identifica que o amor, ele é maravilhoso, que a gente não encontra esse amor em lugar nenhum. Então o que a gente faz? Que a gente quer compartilhar desse amor. E o chamado, ele é isso, ele é um ato de amor. E o envio, ele é um ato de propósito. Obedeça com amor e obedeça com o propósito de Deus. Não importa quem nós fomos antes, o que importa é que Cristo fez por mim e por você. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós tivéssemos acesso. Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós. Ele estava lá caminhando no caminho do Monte da Caveira, e Ele sofreu e padeceu tudo aquilo. E chegou no momento em que Ele não conseguia mais talvez carregar a cruz sozinho, porque não tinha só madeira naquela cruz. Não tinha só madeira. Digo o meu pecado e digo o teu pecado. E tornou a cruz com um peso insuportável. Ele estava literalmente carregando o mundo naquele momento. Mas quando ele já não tinha mais força, Gabi, para continuar, aparece um homem, Simão, da cidade de Cirene, que naquele texto ele personifica o Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos que a gente não consegue mais caminhar sozinho. O Senhor, Ele envia ajuda, o Senhor, Ele envia reforço, o Senhor, Ele envia aquilo que você precisa para que a missão seja cumprida. O que você precisa, o Senhor envia para que a missão e o propósito seja cumprido. Amém? Glória a Deus. Jesus não nos chamou apenas para segui-lo, mas também para irmos em seu nome. Se você até agora achou que você só viria à igreja, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está errado e eu também estava. O Senhor nos chamou para ir no nome dEle. Mas, irmão, eu não tenho capacidade para fazer. Como é que vai ser isso? Atos 1:8 responde. Jesus não nos envia desamparados. O pastor Dodô estava falando disso. Ele nos dá a capacitação que a gente precisa. E capacitação é essa, irmão? Que negócio é esse que você está falando? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita. Ele é a capacitação necessária para que a missão seja cumprida. Ah, mas você vê isso onde? Atos 1:8 está falando disso. Voltando a falar de Pedro, a gente pode estabelecer um marco de tempo. Quem era Pedro? Pedro, antes do Espírito Santo, antes de ser cheio do Espírito Santo, Pedro é aquele cara que nega Jesus, aquele cara que pega e corta a orelha do soldado, é um cara impulsivo. Mas Pedro, depois que ele é cheio do Espírito Santo, Pedro, ele prega com uma autoridade tamanha que 3.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas são mudadas, alcançadas pela voz desse homem que anteriormente tinha negado Jesus, que anteriormente era impulsivo, que anteriormente tinha uma outra conduta de vida, mas a vida dele é transformada, e é transformada quando ele tem um encontro genuíno, real, verdadeiro com o Espírito Santo. Quando ele é cheio, o encontro com Jesus e cheio do Espírito. Mas, irmão, minha vida não está assim. É pra gente se perguntar se nós tivermos um encontro real, verdadeiro e genuíno, e se a nossa vida está cheia do Espírito Santo. Ou se ela está cheia de uma outra coisa que a gente precisa esvaziar disso hoje. O Espírito Santo, ele é como um vento forte que impulsiona as velas do barco.
O Espírito Santo é como um vento forte que impulsiona as velas do barco. Sem ele ficamos à deriva, mas com ele temos direção para cumprir a missão. Se você se sente parado, se sente estagnado, sente que você não tem força para sair do lugar, e o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer que o Espírito Santo te impulsiona. Te impulsiona para quê? Para que você se mova de um lugar, para que você se mova de uma direção para outra. O Espírito Santo te impulsiona na direção que você precisa ir, que o Senhor já te enviou para ir e já ministrou o teu coração. Amém? O que acontece é que por vezes a gente se sente incapaz. Incapaz de quê? De cumprir o que o Senhor colocou no nosso coração, de cumprir o chamado, de cumprir a missão. A gente se sente incapaz. E quando a gente se sente incapaz, a gente precisa mais uma vez confiar no Senhor. E entender que para a gente fazer, não somos nós que fazemos. Quem faz é o Senhor. Ele é o dono da obra. O dono da obra não é o pastor. O dono da obra não somos nós. Existe alguém que é o dono da obra e é o nosso Senhor. Então, para fazer a missão, o que a gente precisa? Eu preciso ser cheio de Jesus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amém? Lucas 10, 2 vai falar da urgência do envio. Por que o envio é tão urgente? É urgente porque a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Isso fala justamente da urgência do envio. Há vidas ao nosso redor sedentas por Cristo. Então não dá mais para adiar o teu chamado. Não dá mais para adiar aquilo que o Senhor colocou no teu coração e na tua mão para fazer. Não dá mais para adiar. Você olha para essa comunidade, você vê que tem gente que precisa de Jesus. Eles não foram alcançados por quê? Se a gente está aqui tão perto, se a gente está dentro da comunidade, por que eles não foram alcançados ainda? Mas, irmão, tudo tem um preço. Lucas 9, 23 fala disso, né? O envio, ele tem um custo. E que custo é esse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. Se alguém quer vir após mim, qual é o que ele está dizendo para a gente fazer? O que é esse negócio de negar a si mesmo? Abrir mão da minha comodidade. Negar a si mesmo é abrir mão da própria comodidade, enfrentar as perseguições, enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar e confiar no Senhor em cada passo do processo. Abrir mão da minha comodidade, enfrentar as perseguições e confiar no Senhor. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Paulo, ele era um fariseu muito respeitado, mas após o seu encontro com Cristo, ele deixa tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, conta a história de Paulo. Vamos abrir lá para nós lermos juntos? Atos 9. Saulo, mantendo ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para ir a Damasco. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. Quando Deus quer ter um encontro com alguém, quando Cristo quer ter um encontro com alguém, não existe nada que essa pessoa possa fazer, porque é como se aquela pessoa fosse cercada, literalmente. Então o Senhor cerca Saulo, né? E aí ele cai por terra e ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer.
E aí esse é o primeiro momento em que Saulo tem um encontro com Jesus. E a partir dali, a vida dele é mudada. Ele cai do cavalo, fica cego, tem um Ananias, né, que vai lá e fala com ele. E a vida dele, a partir de então, é mudada. Porque ele deixa tudo para trás para poder pregar para os gentios. E aí, a partir desse momento, quando ele aceita a missão, Paulo, ele é perseguido, apedrejado, preso, mas o que fica claro é que ele não desiste. Escute isso, ele é perseguido, apedrejado e preso, mas ele não desiste da missão que o Senhor confiou a ele. E por que nós temos desistido da missão? Por que nós temos abandonado aquilo que o Senhor nos entregou para fazer? Glória a Deus. O reino exige renúncia, mas existe uma recompensa que é eterna. Que hoje nós possamos dizer: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço do envio. Que nós aprendamos que o envio, nós conseguimos aprender aqui nesse pouco tempo juntos, que o envio ele é para todos. Amém? O envio é só para um? É para alguns? Não, ele é para todos. Jesus não nos chamou para ficarmos parados, mas sim para irmos no seu nome. Não importa o que você acha de você. Não importa o que você pensa, se você acha que você não é capaz. O que importa é que o Senhor te chamou. Amém? Então o que eu faço? Responda ao seu chamado. O que eu faço? Responda aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Diga como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a... Pode dizer isso? Eis-me aqui. Por que nós precisamos orar agora? Nós precisamos orar para que a gente consiga se comprometer de fato com o chamado. Está comprometido com o chamado. Nós precisamos orar para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que a gente consiga cumprir a missão que Ele nos deu, aquilo que Ele nos confiou, e para que a gente consiga renunciar, saindo da nossa própria zona de conforto e fazendo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Por muito tempo, talvez, a gente tenha ficado com a boca fechada, a gente não tenha falado o que o Senhor nos orientou a falar. Por muito tempo, nós temos talvez achado que o Evangelho é o momento em que nós entramos nas igrejas somente para recebermos de Deus. Mas não, nós entramos aqui para receber, mas também para que o Senhor nos use. Amém? Bom, de Jesus, eu quero encerrar essa palavra aqui. Jesus, ele chama a mulher samaritana. E quando ele chama a mulher samaritana, ele fala com ela assim: aquele que crê em mim vai vir aqui beber água no poço todo dia. Foi isso, pastor, que Jesus falou? Aquele que crê em mim vai vir aqui nesse poço beber água todo dia. Foi isso? Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E quando a gente fala de fluir, a gente não fala de algo que fica retido, como o pastor Alberto falou. A gente fala de algo que precisa seguir. Quando você liga uma torneira na tua casa, a água fica dentro do cano? Não, ela sai do cano e começa a fluir, não é isso? Então, o rio de águas vivas é justamente isso. É esse rio que precisa fluir e inundar por onde você passar. E essa foi a palavra que o Senhor me trouxe e eu entrego ela a vocês essa noite. Que a gente consiga orar essa semana, orar hoje também por isso, para nos comprometermos com o nosso chamado, para sermos cheios do Espírito Santo e para que a gente possa renunciar ao nosso conforto diário, a nossa zona de conforto, e fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Amém?